Olá, minha gente, de novo aqui na TV Real, para toda a comunidade aqui da Serra de Nova Friburgo e toda a região serrana e a região litorânea da região dos lagos, Cabo Frio, etc. Você, telespectador, ao nosso encontro, pensando em vocês, é que procuraremos fazer o melhor. Estou aqui com meu amigo que eu conheci aqui, eu devo até agradecer ao Guto por ter trazido uma pessoa preparada, sábia e parente do Ciro Gomes, uma pessoa que, independente de partido, que eu admiro, e é um homem, um conhecedor de história, de astrologia, de física, de todas as coisas que eu amo. Esse cidadão, ele é professor. Ele é muito humilde, mas ele tem muito conhecimento. Vindo de onde a gente pode esperar, porque eu, apesar de ser bolsonarista, doente, eu gosto do Ciro Gomes. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu gosto do Ciro Gomes, como eu gostava do Brizola, todas aquelas pessoas que foram democráticas, dentro do possível. Não estou falando que sejam santas, que todo mundo tem o ideal, tem o livre-arbítrio, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, a gente colhe aquilo que planta. Mas eu estava conversando com um homem sábio, discípulo do Dr. Enéas, brincadeira, mas assim, mas ele copia. E ele me falou aqui que a extrema a extrema esquerda era nazista. Depois eu queria até que ele falasse isso, que ele acabou de falar aqui. Eu já tinha essa ideia, mas não queria ir tudo. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Fernando. Como é que tem passado, doutor Batista? Estamos bem. Que maravilha, que prazer sempre vindo aqui. Hein? Não, é um prazer meu, né? E a gente estava conversando, né, no in-off. E o extremismo, ele leva ao desconhecimento, né? Exatamente, extremismo. Eu sou contra a extrema-direita e extrema-esquerda. Eu estava conversando contigo. Só que o Bolsonaro não é extrema-direita. Não, a gente. Tem que se falar para a galera. Tudo temos que ser coerentes. Né? Coerente. Como o Ciro Gomes também, eu não acho ele de extrema-esquerda. O Ciro, ele tem, assim, eu diria, um comportamento social. Um pouco diferente, né? Mas diferente. Ele é muito inteligente. E competente. Foi uma pessoa que ele mexeu no Plano Real, né? O sucesso do Plano Real. Foi após a entrada do Ciro no governo, no Ministério da Economia, e a gente está hoje aí nesse equilíbrio, não tão equilibrado, mas muito melhor. Né? Inclusive ele faz sérias críticas ao Lula, fez séria da ingratidão dele, porque é verdade que teve o pré-sal, teve outros fatores que ajudaram muito o plano real, mas na realidade o principal é que teve algum momento que o real estava valendo mais que o dólar. Nós tivemos muitos pontos positivos que foram, diria assim, descartados, né? Porque eu cheguei a observar o dólar, a gente conseguia comprar um dólar a 89 centavos de real. Parece mentira. Parece que você estava na Inglaterra, que é o único lugar que a libra esterlina, a libra esterlina valia mais do que vale mais que o real. Mais do que o dólar, né? Do que o dólar. Sempre valeu mais que o dólar. Sempre valeu mais que o dólar, sempre. Apesar de ser um país assim que não tenha, se bem que o sol nunca se opunha para a Inglaterra. Sim, a Inglaterra é o tema que a gente vai entrar. Inclusive também foi a época das grandes maquinarias, a Revolução Industrial, né? Sim, o Brasil, o que aconteceu? A gente, voltando ao século XIX, foi construído um Brasil de verdade, né? Que foi o início ali com Dom João VI, depois Dom Pedro I teve aquela curta passagem, e a gente entrou na área, no período áureo do Brasil, que poderia ter sido, diria assim, prorrogado, que foi Dom Pedro II, né? Até a gente sofrer o golpe da República, né? Que foi Marechal Deodoro da Fonseca, que ficou com um curto período na presidência e passou a presidência para o Floriano, e daí a tragédia do século, que a gente durou aí aproximadamente um século até retomar os caminhos, né, da República Nova,
que é onde que a gente está vivendo hoje, né? E o que acontece? Naquele período, o Dom Pedro, ele estava, o Brasil, vamos dizer assim, naqueles tempos eram 300 e alguns anos ainda, né? Não tinha ainda inteirado os 400 anos, e Dom Pedro II estava procurando as técnicas, procurando o conhecimento, as ciências, né, a cultura, como a gente sabe que ele criou diversas universidades, né, a medicina, a engenharia já existia, mas não era aquela engenharia do período Dom Pedro II. E a Inglaterra era a primeira potência mercantilista, né, que o mercantil é que move o mundo. Exatamente, esse é o detalhe. Inclusive, ela foi uma das grandes propulsoras para acabar com a escravidão, né? Sim, porque os povos que faziam intercâmbio com a metrópole, né? Para poder vender os produtos. Então não havia interesse da Inglaterra, junto com as ideias iluministas, de ter escravidão. Sim, a escravidão é uma parte assim obscura, né? Obscura. E que não pode ser esquecida, né? Aliás, uma coisa que eu quero mandar um abraço pro meu amigo Henrique, que deve estar vendo agora o nosso programa lá de Juiz de Fora, e ele defende uma coisa, quer dizer, segundo o que eu vi lá no perfil dele, mostrando lá do Zap, né? Tem uma parte lá que ele mostra, e ele falando justamente dessa parte, e nesse aspecto eu concordo muito com ele, porque criaram uma situação favoreceram os europeus que vieram para cá na época da crise do café, antes até, mas vieram também até a época do café, por causa da crise lá do Stalin. Stalin não, Stalin também, mas é diferente. Stalin não veio tanto para cá. Ele dizimou lá uma população da Ucrânia, mas eu digo assim, muitos europeus vieram por causa do Salazar em Portugal, do Franco. É uma quarta imigração, né? É uma quarta imigração europeia. A primeira, eu gostaria de te dar essa luz, é as guerras napoleônicas, né? Ah, sim, grande Napoleão Bonaparte. O Napoleão, ele destruiu a Europa. Exatamente. E a Europa estava sem meios, né? A Europa, só a Inglaterra conseguiu se manter. Somente, olha lá, hein? O resto ali, o centro da Europa estava todo destruído. Aí gerou essas imigrações, né, para o Brasil, para os Estados Unidos, né? No século XIX. Século XIX. E o Brasil foi com essas... Até a própria vinda de Dom João VI foi consequência disso. O Brasil deixou de ser colônia e passou a ser o Estado do Brasil, né? Que o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Isso fez toda a diferença do que viria a ser o Segundo Império, que é a parte de Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele sofreu muito, ele teve muitas, que a gente já conversou a respeito disso, ele teve, a formação dele foi exclusivamente para ser o governante do Brasil. E ele fez isso muito bem até a traição e o golpe que destruiu todo aquele projeto, que hoje, se a gente tivéssemos uma sequência disso, acredito que seria diferente, né? Que a gente observa todo o reino. O exemplo da Inglaterra, como a gente era a segunda potência, talvez hoje a gente poderia estar nesse meio aí ainda, como terceira ou quarta potência, né? Atrás dos Estados Unidos, China, Japão, e seríamos a quarta. Teríamos à frente da Índia, porque a Índia, a gente vê que essa... País emergente. São emergentes, e a gente já vinha no projeto de desenvolvimento, né? Do período monárquico do Brasil, do Segundo Império, a gente já vinha nesse desenvolvimento, conhecimento, imigração de mão de obra qualificada, né? Você falou da escravidão. O que aconteceu no início do século XIX? Até gostaria de citar a Imperatriz Leopoldina, ela teve uma participação fundamental nessas ideias, né? Sim. O termo não era para clarear a população. Quando a gente vai buscar a documentação, a ideia era outra. Ninguém fala assim, vamos buscar os brancos europeus para clarear a população. Vamos buscar industriários para produzirem o que os afrodescendentes não conseguem produzir, porque a cultura deles é totalmente diferente. Isso está escrito. Mas naquela época, então, né? Porque hoje é completamente diferente. Sim, a fiação, para você lidar com certos tipos, apesar da África ela produzir muito algodão nesse período também,
a lida, o tipo de fiação era diferente, os linhos, né, a forma, porque a África sabemos que é quente. Né? A África está nos trópicos e a Europa está no clima temperado. Então, o extremo da Europa é diferente do extremo da África. A África ela se equilibra no calor, né, principalmente a região desértica ali. É uma coisa de louco. E a Europa está entre o gelo e a temperatura mediana que é o verão quente e o inverno muito frio. Muito frio. Isso tudo já estava planejado desde 818, 820, né? Isso já estava no planejamento, na formação do Brasil. E o que acontece? Quando Dom Pedro II se torna, não vou dizer assim, a maioridade foi uma coisa forçada, mas quando ele se torna uma pessoa administrativamente pronta e preparada, que é na fase que ele está lá nos 20 anos, 22 anos, ele já começa isso daí na década de 840, com todas as doenças, com tudo quanto é problema de revoltas, né? Ele soube administrar isso muito bem dentro das relações exteriores e dentro das interiores, da parte interna, né? O que ele faz? Ele já vê a saúde, já vê a necessidade de uma universidade para formar medicina, né? Engenharia, ele aperfeiçoa a engenharia e ele vai buscar conhecimento fora do Brasil. Isso em que época? Isso na década de 840 a 860. Ah, que foi a época do ouro. Não. Não, 1700 que era... 1740. Época do café. Do café. A época do ouro foi em Minas, foi 1740 a 1760, exato. 1720 até, né? O ouro de Minas não beneficiou o Brasil em nada, tá? Aquilo ali, infelizmente... Serviu foi o quinteto. Serviu o quinteto e mesmo com o quinteto ainda tinha o descaminho que foi tudo parar fora do Brasil. Nosso ouro foi parar tudo fora não beneficiou o Brasil em nada. E morreram muitos escravos, né? O pau-brasil, vamos falar da economia, né? O pau-brasil não serviu para nada para o Brasil, só para dizimar os índios, os indígenas nossos aqui, porque você imagina o índio trocar a mão de obra, a riqueza dele por um machado, né? Ele trocou pela ferramenta que ele próprio não ia ter benefício nenhum. Como o cara no deserto, por causa de morrendo, ele dá uma Mercedes, tipo um copo d'água. Um copo d'água, exato. Né? Ele pode fugir com a Mercedes com um tanque cheio para procurar um oásis, mas ele prefere perder a vida por um copo d'água que não vai satisfazer nada. E a gente entra no ciclo da cana-de-açúcar, que também não foi benéfico para o Brasil em nada. O Brasil só produzia, desgastava o nosso solo aqui e a riqueza ia toda para Portugal e para o exterior. Mesmo foi o ouro, né? Nosso ouro aqui saiu tudo para fora do Brasil, não beneficiou o Brasil em nada, e o Brasil entrou na era do café. A nossa grande riqueza foi a produção de café, que o que foi feito com isso aí? O café ele tinha um valor absurdamente, era medicamento, né, medicamentoso, assim, era uma coisa absurda. E o Brasil teve todas as condições de produzir muito café, né? Isso Dom Pedro soube aproveitar muito bem. E quando entrou a República, o que aconteceu? Nós entramos no declínio, né? Entramos no declínio industrial, em declínio da agricultura, da pecuária. Nós entramos na crise, ao ponto da Argentina superar o Brasil. Assim, a Argentina, a economia da Argentina, ela superava o Brasil uma margem assim de 1 por 6, né? Ela era 6 vezes mais rica do que o Brasil, e com o território argentino é 1/3 ou 1/4. Porque a Argentina tem 2.700.000 quilômetros, 2.800 2 milhões e 800 mil quilômetros. E o Brasil tem 8 milhões e 500. Aproximadamente isso. Você vê que... E outra coisa, outro fator, a região cultivável argentina é muito pequena, né, porque ela tem influência dos Andes, né, influência dos desertos, né, o Atacama influencia muito nos desertos. E aquela parte é muito árida. É pedra, né, região de pedra ali, que a produção argentina ela está entre os deltas, né. E aquela região do Atacama fica no Chile, né? No Chile, mas o deserto do Atacama influencia na chuva na Argentina. Sim. Isso, se eu não me engano, o Atacama é um dos desertos, se não for o mais seco do mundo, né? Que chuva lá acho que se não me engano, de 30 em 30 anos que cai um pouquinho d'água lá, alguma coisa assim.
Então, isso tudo o que foi feito? Esse golpe que a gente sofreu em 1889... A República. A implantação da República, ela foi um desastre, né? E a gente chega a uma série de golpes. Mas você acha que esse fracasso da República se deve também à corrupção? Ou... Sim, a corrupção que é o mal do século. A sede do poder, né? A sede do poder. Porque a gente teve dentro da República aí o café com leite, né? Que em São Paulo? Não, Mito, Minas e São Paulo. Teve até a guerra, né? Em Minas, não, teve o dupla café com leite, né? Teve o... Café é São Paulo, leite é Minas. Teve o... Se bem que tem lá em Varginha também tem produção de café lá, que é muito bom, né? O sul de Minas, colado com São Paulo. O café desceu de Friburgo, tá? Você vê como que Friburgo tem influência nisso aí. As primeiras mudas fora do Rio de Janeiro, com o interesse de cultivo, vieram para Friburgo. E de Friburgo desceu para Sumidouro, São José do Ribeirão, chegando a Cantagalo, a região de Duas Barras, a região de Cordeiro. Bom Jardim, né? Que atravessa São José. Isso tudo... você vê que é uma riqueza que saía no lombo de mulas e era caríssimo. O café rendia muito. Até a construção da ferrovia, para essa ferrovia que é a Estrada de Ferro Cantagalo, que o objetivo era ligar se eu não me engano, ali não lembro se era Maruí ou Itambi, Macuco, né? A linha férrea, o projeto da linha férrea era esse: ligar ali a região do Porto das Caixas até Macuco, para escoar o café, a produção de café. Mesmo no lombo de mulas e passando nas trilhas, o Brasil era rico com essa produção. Isso gerava muito dinheiro, muita divisa. E o que aconteceu? No período da República, a gente vê a decadência de todos os meios, incluindo os transportes, né? Que o trem, ele infelizmente, que era um transporte muito bom, que poderia ter sido aperfeiçoado, foi destruído. Foi destruído pela corrupção, foi destruído pelo interesse, o golpe, né? Os tratados, vamos dizer assim, os tratados entre a interferência americana no Brasil, a interferência comunista russa, né? Porque pintaram o comunismo como uma tragédia, como uma coisa absurda, e o estilo de vida americano que se tornou padrão. Isso a gente ainda atravessou 2 guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra. Isso tudo teve influência negativa na nossa República, tanto pela sede de poder e a falta de planejamento, de infraestrutura, que até num períodozinho entre, vamos dizer assim, dos governos militares, até foi tentado fazer alguma coisa, mas por falta de conhecimento, de profissionais, o Brasil acabou tendo um prejuízo absurdo, que foi a dívida externa, que se estendeu por anos, até o Brasil voltar a uma produção, tentar conseguir recuperar o PIB e quitar isso aí, dar uma equilibrada. Teve épocas que fazia até moratória, né? Sim. Porque foi bravo. O Brasil realmente é um país que eu não sei como é que ele resiste a tanta corrupção, né? E quando garoto, eu tinha todo mundo falava assim, todo mundo não, a pessoa muito falava que vamos chamar assim, eu não gosto de falar assim, que a direita, e tudo, e realmente tinha alguns ali que né, lá de São Paulo, o governador que tinha amante, etc, e tudo, tinha interesse, etc. Tinha gente, o famoso Orestes Kessler, envolvido em corrupção, etc. Então tinha aquela ideia, como nunca foi governo, que a extrema esquerda era a boazinha, digamos assim. Isso é uma grande mentira. Embora tivesse gente muito boa, como o Fernando Gabeira, como o Ciro Gomes, como o Gabeira é um cara espetacular, como o Brizola. Sim, Brizola. O Brizola é o ícone da... Brizola é um homem maravilhoso. Fernando, eu queria... Isso daí é interessante quando a gente tem esse tipo de debate. Por quê? O que versa no Brasil? Pode falar, Ciro Gomes. Estou vendo aqui, você parece mais igualzinho, Ciro Gomes. Finíssimo, mas é primo. O que acontece no Brasil? Desconhecimento, mundo acadêmico corruptível, militância, isso tudo a militância é a pior coisa que tem. Deturpa o conhecimento.
O que é esquerda e o que é direita? Ponto de interrogação. Vamos lá para a Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Vamos lá para Queda da Bastilha. Assembleia Popular da França. Jeromínios e jacobinos. Exatamente, Jeromínios e jacobinos. O que é conservadorismo e o que é liberalismo? As ideias iluministas e as ideias conservadoras. Ideias iluministas foram... A esquerda francesa era os conservadores, que eles queriam que voltasse a monarquia, né? Isso, quando a gente procura ler e entender as 4 linhas. Essas 4 linhas que nunca funcionaram, né? Por quê? Porque quem está de fora é a torcida. E as 4 linhas só funcionaram no Império Romano, onde os caras, as 4 linhas eram os gladiadores. Está na arena, e da arena só sai morto, e geralmente todos morrem, né? Todos morrem. Porque o cara luta, é um grupo contra o outro, o que sobrevive ele vai ter que lutar com os leões, com o próximo gladiador. Então o que acontece? Primeiro passo. E o Nero lá de cima da arquibancada esperando para jogar fogo. Quando a gente conhece o que é, eu vejo no Brasil, siglas: Partido Socialista Comunista do Brasil Liberal. Eu vejo esses absurdos. E se você procurar lá na especificação, direita, comunista direita, poxa, aí você pensa assim, mas por que isso? A grosso modo, o Democrático Trabalhista, né, quando você vê lá o Partido Democrático Trabalhista, o PTB era de direita. O Democrático Trabalhista, a tendência é o quê? Que ele siga a mesma ideologia. Mas aí você já vê uma distorção na coisa. Não, esse partido aí é socialista. Mas peraí, mas ele ou é liberal ou é social? Né? O que falta no Brasil? Isso daí tinha que ser, a gente deveria passar uma borracha, parar com esse negócio de esquerda, de direita, de centro. Não, vamos ver qual o partido progressista, quem quer produzir, quem quer distribuir a produção sem ter, vamos dizer assim, quem quer o Estado. Quem estatizar. Agora eu pergunto, e quem vai pagar isso? Quem vai pagar a conta, né? Quem vai pagar isso? A sociedade tem que entender, alguém tem que trabalhar. Não tem como. Então é melhor que 100 trabalhem, né, que seja um que trabalhe um pouco menos, outro que trabalhe um pouco mais, mas que seja equilibrado. Nós não podemos ter o seguinte, onde 10 trabalham e 90 ficam batendo palma. Por quê? Isso vai colapsar. A gente falou do início da economia. Isso vai colapsar da seguinte forma. Vai chegar o ponto que aqueles 10 que trabalham vão adoecer uns 5, vamos ter só 5 trabalhando, vamos ter outros 5 doentes e vamos ter 90 batendo palma. Esses 90 que estão batendo palma, você imagina um almoço. Vamos pôr um exemplo aqui assim, bem lúdico. Você imagina um almoço onde você tem que alimentar 100 pessoas, porque você tem que alimentar 100 pessoas. Aí você põe na cozinha 5 para fazer a comida, você põe 5 esperando porque não conseguem trabalhar, e você põe os outros 90 batendo palma esperando o almoço. Esse almoço vai sair. Né? Aí tá, vamos estender isso aí. Se você não tiver produção agrícola, se você não tiver produção industrial, se você não tiver os serviços, se você não tiver o transporte, né, as coisas que fazem a engrenagem funcionar... Os fatores de produção. O que vai acontecer? É como se você enchesse um caminhão, mesmo que você consiga explorar da terra. Eu comparo muito o indígena, né? Que o indígena era social, mas eram poucos indígenas. Apesar de 5 milhões no Brasil, eram poucos indígenas porque o território era imenso, o cara vivia da colheita, né? de frutos, de caça, mas o Brasil era rico em alimentos. Hoje a coisa está muito mais complexa, né? do que no passado. Aí você pega um caminhão, você enche ele de frutas, né? Que você colheu na mata, você vai subir uma ladeira, você engarta uma primeira,
O combustível está tudo certo. Aí no meio do morro você pensa assim, poxa, peraí, eu vou tirar essa marcha aqui, eu vou engatar uma ré. O que vai acontecer com esse caminhão? Vai ser uma queda livre de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Exatamente, que vai andar. É a economia. Né? Quando a gente fala de economia, o Estado democrático de direito, ele funciona economicamente equilibrado. Quando você cria um desequilíbrio, ele vira uma ditadura. Por quê? Porque quem vai assumir o poder, ele vai explorar ao máximo aquela mão de obra que pode sustentar os luxos e os caprichos, e isso vai tirar o quê? Vai tirar a liberdade. Ele vai deixar de ser um Estado democrático de direito para ser um Estado ditatorial. Mas o engraçado é que eu vejo alguns até intelectuais falarem justamente o contrário, no sentido de enaltecer Fidel Castro, enaltecer. Para falar a verdade, que também não seria um absurdo, né? Falar de Stalin e Mao Tse Tung. Não, o Stalin fez exatamente tudo que a gente está conversando aqui. Você deu os exemplos. Você deu os exemplos mais clássicos aí que a gente vê. O Stalin, ele exterminou mais de 3 milhões de ucranianos de fome. Por quê? Porque ele botou uma tropa para fazer aquelas pessoas produzirem ao máximo para sustentar os caprichos dele, e aquelas pessoas tinham uma cota de alimentação e às vezes essa cota não chegava. É exatamente aonde que a gente deu o exemplo de 100 para almoçar, onde só 5 estão fazendo o almoço, né? Esses exemplos assim, a gente tem que enxergar o Brasil da seguinte forma: o estímulo para você educar, você não precisa dar o dinheiro para o estudante. Você dá o dinheiro para o estudante vai gastar aquilo tudo em chiclete. Exatamente. Vai estragar os dentes, grande maioria não. Vão se alimentar mal. Por quê? Porque a escola, eu gosto o Brizola, para mim, ele é um mito. O Brizola, um cara. Aliás, esse aspecto eu quero falar com o Henrique aqui, que está lá em Juiz de Fora. Brizola é um exemplo. Por quê? Porque ele teve uma equipe que ele não deixava alunos endividados do FIES que o Bolsonaro perdoou em 99%. Sim. Esse Brizola era um homem que esse é um independente, mostra a minha isonomia, a minha coisa, porque por eu gostar tanto dele e muita coisa que ele fala e no sentido até da época da escravidão que está aqui no Brasil, que não deram governo, e concordo tudo com ele. Agora, eu só não acho que desarmar as pessoas de bem, enaltecer, não é ele, ou qualquer outras pessoas, enaltecerem um cara que incita marginais a assaltarem transeuntes, para roubar celular, para tomar cervejinha, esse homem tem que ser morto em praça pública. Isso é um crime, né? Isso é um crime hediondo. É um crime hediondo. Gente, já imaginou, gente, um vagabundo desse? Gente, quantas pessoas morrem todos os dias, estão alejadas por um cara que recebe dinheiro? O assalto, né? O assalto, ele é deprimente, porque... o ato de assaltar, como você falou, que é diferente do cara furto, né? Do furto. Mas mesmo o furto é crime. Crime. São coisas que não são aceitáveis na nossa sociedade. Mas por que o Brizola? Porque quando você trata... O Brizola foi um exemplo. Você trata uma sociedade mais humilde com humanidade, você tende a transformar aquelas pessoas mais humanas. Não, a gente tem que entender. Eu não sou fã, eu sou coerente. Claro. Porque o investimento, o Estado do Rio estava falido em 83, quando o Brizola assumiu. Completamente falido. Completamente falido. A corrupção que do governo, a gente não pode. Eu não estou aqui para passar panos quentes. Claro. O governo militar foi péssimo também. Teve gente ruim, tragédia, teve corrupção. Teve falta de investimento. Teve. E o que aconteceu? E teve também a crise também do petróleo em 73. Porque o Delfim Neto, o projeto como ele ministro da Fazenda, foi o petróleo. Na crise do petróleo afetou muito o projeto do Geisel. O Geisel, que foi... Que foi muito melhor do que todos temos, nós temos que observar alguns exemplos bons e alguns exemplos ruins. E o Brizola, por lado da educação, que primeiramente eu vejo a educação como um marco para tudo. Claro. Eu lembro dos laboratórios, né, da UERJ, ele criou mais campos da UERJ. Por quê? Porque as federais estavam falidas. A UERJ teve um avanço no período Brizola muito grande
ele destinou muitas verbas para a educação, verba para a saúde. Não teve corrupção. Ninguém acusa. Gente, eu sou assim, é igual o Bolsonaro. Eu não tenho esse negócio de. O Brizola foi um homem honesto. O resultado foi doido. O cara foi um homem que a pessoa pode não querer gostar da pessoa. Que eu falo que esquece. Sim, é igual o Bolsonaro. A gente tem que ser coerente. Tem que ser coerente. Porque esquecer se o cara é de gente. Que isso aí. Ver o cara, o Darcy. Eram pessoas que queriam o bem do Brasil. Certo. Porque o Brizola, eu falo isso da seguinte forma: esse investimento na educação, quando você forma as pessoas qualificadas a entender e ver ter essa visão do Brasil, de como você forma caráter e profissionais. Hoje, eu digo com certeza, o estado do Rio Grande do Sul é o estado mais industrializado tecnicamente do Brasil. A gente fala muito de São Paulo, mas se você se tu for ver no ranking, você vai ver o Rio Grande do Sul. Por quê? Isso tem sementes lá na escola de Porto Alegre, na Universidade de Porto Alegre, na década de 50. Tá? No período que estava tudo apagado, o Brizola foi governador do estado do Rio Grande do Sul. Primeiro ele foi prefeito de Porto Alegre, depois foi governador do estado. E ele investiu na educação lá naquele período. Sem corrupção. Sem corrupção. E era um estado diferente do estado do Rio de Janeiro. Por quê? É uma população muito menor. Então, quando você tem um investimento numa população menor, o seu êxito é maior, né? Isso aí é a proporção. Isso não há nem o que discutir. É a proporção. Aí você pega o segundo estado, Santa Catarina, né? Aí os caras ficam falando, não, o estado que teve um avanço, Ceará. O Ceará teve um avanço educacional. Aí você pega o Maranhão, é o último da federação. E o Ceará tinha o Ciro Gomes, Gerissá. O Ciro Gomes, o período que ele governou o Ceará, ele estava ligado com o Leonel Brizola. E é um homem sério, né? Sério. Porque quando você tem eu não vou dizer essas ideologias, né? Não, claro, a gente, não tô você entendendo. Tem que ter um compromisso com a verdade e com fazer as coisas. Com você produzir conhecimento, você produzir meios de conhecimento. Não é você dando R$400 para o cara fazer uma prova, R$400 para o cara estudar. Você tem que dar subsídio, prêmio, você tem que dar material e premiar os melhores colocados, seja com uma bicicleta, seja com uma viagem para o exterior, para um museu. Não vou mandar ninguém para a Disney, que na Disney você não vai produzir conhecimento nenhum. Vamos mandar para a Universidade de Boston, para Cambridge, vamos mandar premiar esses alunos. Você vai conhecer Coimbra, você vai conhecer Oxford, você vai conhecer faculdades, você vai passar um mês, o Estado vai financiar para você como prêmio, você foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o primeiro vai para melhor, o segundo vai para a segunda melhor, o terceiro para a terceira melhor naquele contexto, naquela profissão. Você premia o cara com conhecimento, que ele vai trazer ali aquele certificado que ele frequentou um mês aquela universidade e ele traz o conhecimento. Não adianta, vou mandar o cara para Disney para quê? Vou mandar o cara para praia, para curtir, para passear. Isso daí nós temos nossas excelências aqui de praia, de diversão Beto Carreiro, apesar de não ser uma Disney, mas é o Beto Carreiro. Isso daí é vida comum. Nós temos que ver a vida educacional. O que faz o homem ser diferente? A oportunidade de trabalho, né? Vamos investir nas carreiras, vamos investir no equipamento, na tecnologia. Friburgo é muito bom para isso. E tem um detalhe importante, eu concordo com tudo que você está falando, eu só abranger uma coisa, porque você discutir sobre isso. Aí vem o seguinte, muitos falam que a extrema esquerda, vou chamar assim, que ela apoia isso, que lá em Havana, na capital de Cuba, que o estudo é maravilhoso, etc. Vamos supor que sim. Agora vamos lá. Qual a motivação desses profissionais em serem maravilhosos, tendo um salário de fome, morando em cortiços, com automóveis de 1940, 50?
Nenhuma, não tem motivação. Mas é exatamente nesse ponto que a gente vê o diferencial da primeira questão que eu te falei do almoço. O cara, não é a faculdade de medicina de Cuba que é boa. Eles têm bons profissionais, porém esses bons profissionais, bons professores, eles não estão estimulados. Eles são obrigados a produzir conhecimento. Mas por que eles saem de lá? A autoestima muito baixa. Eles saem. Eu te dou um exemplo: o Haiti. O Haiti, o sistema educacional no Haiti é terrível e é perto de Cuba. E é fronteira com a República Dominicana, que é totalmente diferente. É totalmente o extremo. Haiti é um dos países mais atrasados do mundo, né? Se eu não me engano, é o mais pobre do mundo. Tá? E a República Dominicana é dos mais avançados, né? A gente observa isso. Vou te dar o exemplo, né, que a gente falou muito do Fidel. Esse é a militância amorosa, o romance. É muito bonito. É muito bonito. É muito legal. E sem falar traição, né? Além disso. Esse homem traíra. É muito legal quando você não vive as condições. Eu vou te falar, a gente está no período mais recente aí. Venezuela. Todo dia eu tô do Rio de Janeiro, eu vejo pessoas. É típico. A gente vê o boliviano, ele tem aquele biotipo, aquela biotipo. A gente olha assim, isso aí é boliviano. O chileno, o argentino, né? E o venezuelano, ele é diferente. Ele é um povo acostumado a comer caviar, com a beleza, a Venezuela é um país rico, mas mal administrado. E chegou ao ponto que chegou, né? A gente vê. Aí alguns falam, mas teve o embargo econômico dos Estados Unidos. Sim, mas mesmo assim, mesmo que não tivesse embargo econômico, com industriais, com as indústrias saindo de lá, a petrolífera, porque não há interesse empresário em manter um país estatista que tira dos empresários condições dele dar emprego. Eu tive, Fernando, foi bom você ter falado isso aí. Eu tive com o Sheikh Osir Omar Mahar. Aonde foi? Eu estive no Rio de Janeiro, que ele teve uma visita ao Rio de Janeiro um Sheikh, né? No encontro da COP. E ele fala muito bem português. Eu gostei de conversar com ele, porque a gente estava conversando a respeito dos investimentos do petróleo, né? A gente entrando aí, que você falou a crise do petróleo, eu lembrei desse fato aí da 73. Da industrialização do petróleo, que é toda interferência americana. Tudo que a gente teve aqui de modificação foi interferência americana. Não deixaram os alemães entrarem aqui, ainda extirparam ainda os alemães de Friburgo aí, que até foi proibido falar alemão. Tentaram até mudar o nome de Friburgo para o Peixoto por conta da colônia, eu não chamo nem colônia, né, da imigração alemã aqui, austríaca, que foi muito forte. O que acontece? Conversando com o Sheikh, ele falou que ele esteve em Macaé. A gente falando aqui para a região dos Lagos, um abraço para o pessoal de Cabo Frio, que é a minha segunda cidade, depois do Rio de Janeiro. Friburgo é a terceira. E Macaé é uma bacia de petróleo, uma das maiores do mundo. E ele não compreendia por que a gente vê Abu Dhabi, Dubai, aquele paraíso cinematográfico no deserto, que tem água, que tem gelo, que tem torneiras de ouro, que a temperatura de 50 graus, que tem um campo de futebol coberto com ar-condicionado. 50 graus Celsius. E ele teve em Macaé, porque ele mexe com petróleo, ele tem uma das sociedades deles nas empresas que exploram petróleo em Macaé, e ele me afirmou o seguinte: ele falou, para onde aquela cidade de Macaé é a cidade que tem a plataforma continental da exploração do petróleo? Você me tira essa dúvida? Eu falei com ele, Ele falou, e por que aquela cidade é tão maltratada? Aquilo era para ser um tapete, Macaé era para ser um paraíso. Ele falou, não compreendo. Aí eu expliquei para ele, eu falei, olha só, os royalties do petróleo,
aqui, eles não têm um fundamento de melhorar a qualidade de vida. Ele sustenta várias... são oligarquias políticas, né? Políticas. Por quê? Porque se criou vários municípios... dependentes do petróleo, e quando o petróleo é uma energia, é uma fonte esgotável. Né? E quando acabar o petróleo, como é que vai ser? Vai migrar para onde? Vai para Minas, para mineração, que também já está muito saturada. A gente vê Minas Gerais toda retalhada com a saturação da exploração dos minerais. O que nós vamos fazer? Eu acho, a minha opinião pessoal, que Friburgo é uma fonte de estudo muito assim abrangente, e que poderíamos, dentro de Friburgo, melhorar o sistema educacional. A gente criar laboratórios aqui, laboratórios marinhos em Cabo Frio, que Cabo Frio também tem uma importância, por mais turístico que seja, né, que Cabo Frio nunca foi industrializado, mas lá tinha um sal maravilhoso que fornecia sal para o país inteiro, até ocuparem, lotearem as margens da Lagoa de Araruama e destruírem tudo, né? Que hoje, para você achar um sal marinho límpido e cristalino nessa região, se tornou impossível. Mas o que acontece? Nós precisamos de sistemas educacionais que ensinem as ciências humanas, as biológicas, as físicas, matemáticas, químicas, né, com qualidade. Para quê? Para você formar uma população com caráter, para não se deixar levar por conversa fiada, te prometer uma abóbora, né? Fantasiar a carruagem de abóbora. Abóbora! Te promete uma abóbora e você enxerga naquilo ali. Não tenho partido, tá? A minha posição claramente é monárquica, sou monarquista, tá? Mas não sou parlamentarista, por incrível que pareça, porque eu vejo a monarquia absolutista mais aberta, com cara que a gente poderíamos ter aqui não diria imperador, mas eu diria um rei descendente de Bragança, que o rei, ele vê, com a visão de Dom Pedro, a visão dele, ele era do povo. Ele era um rei formado pelo povo. Ele não foi um rei descendente. Ele nasceu no Brasil, ele era tudo que a gente tinha ali de brasileiro, e o cara esforçado e intelectualmente bem preparado. Mas o que acontece nesse ponto aí que a gente vai chegar? Você vê hoje a falta de... Nós não temos uma coerência, uma coalizão. Os representantes do povo não representam o povo, né? Nós temos lá o legislativo, que não representa o povo em momento algum. Por quê? Porque ninguém pensa, não, vou abrir mão, eu ganho 33 mil, eu vou abrir mão de 10 mil em benefício do... Sem falar os incentivos, chega a 100 mil. Sim, auxílio paletó, auxílio apartamento, tudo bem, que tem um apartamento funcional, que tem um gabinete, mas que tem um salário... Por isso que eu adoro o Bolsonaro. Um pouco menor. Que respeita o dinheiro público. O respeito ao dinheiro público, isso daí faz uma diferença absurda na produção, porque se você gasta pouco, você gasta o necessário. Poxa, um salário de 23 mil para um cara que tem um apartamento, que tem roupa, ele não precisava ganhar tanto assim. Que ele abrisse um pouco de mão daquilo ali, em prol até das verbas parlamentares. Né? Nós temos deputados aí que eu gosto muito dele, ele sabe a minha opinião, ele libera verbas para cá, que são coisas assim que detalhe, extrema esquerda, de posição extrema esquerda, que libera verbas para cá, para Friburgo. E conheço deputados de direita que só passeiam aqui, fazem blá blá blá, que não fazem nada de bom para Friburgo. Isso aí a gente tem que aprender a procurar lá tem o site da Câmara, tem as verbas, tem tudo que é liberado para a cidade. Pessoal que tem um pouquinho de tempo, procura ver isso aí, que vocês vão ver quem é quem. Na hora que vem a propaganda, eu sou friburguense, eu sou fulano de tal, nada. O cara às vezes nasceu lá em sabe-se lá onde,
mas mora em Friburgo, faz aquele fake news, né, que hoje a rede social ela te apresenta tanta coisa que você nem consegue ver ou saber, tenta distinguir o que é verdade e o que é mentira. Ainda tem inteligência artificial. Ainda tem o fator pior ainda. Eu sou a favor da burrice natural. A burrice natural te dá a inteligência que você não vai perder. Vai você pesquisar. Agora, quando você pega uma coisa artificial, o artificial é o que suco. Ele te engana que é a fruta, mas você sabe que não é. Né? E quando você pega o morango para fazer um suco, seu suco vai sair horrível, mas é o morango. Né? O seu suco vai sair azedo, você vai ver, poxa, peraí, o morango é azedo. Nós somos aqui a terra do morango, né? A cidade de Friburgo é a cidade do Rio que tem a maior produção de morango. Se você pegar o moranguinho lá no pé, você vai ver que o morango não é docinho. Agora tu pega o quisuco para fazer, o quisuco já vem adoçado. Então isso daí é a comparação que a gente precisa fazer, precisa entender. O que é artificial, ele não vai te trazer a verdade. Quando você pega a fruta, você vai ver a verdade, você vai saber que tem que adoçar, que não vai ficar a mesma coisa. E assim é a vida nossa. Nossa vida é feita de desafios e, principalmente, o que é melhor é pesquisa. Nem sempre eu não sou especialista em tudo, né? Que nem as pessoas às vezes vão conversar, pô, cara, você entende disso? Eu falo, não, eu não entendo. Eu sou um pesquisador que produz história dentro do que eu pesquiso, dentro do que eu descubro, dentro do que eu apresento o documento. Né? Eu tive no congresso da ANPU, a gente são reuniões, né, anuais de instituições, de pessoas intelectuais, e eu fui solicitado que levasse uma muda de uma planta para enfeitar uma mesa da palestra. Eu levei as mudas de café porque o tema era o café do Centro-Norte Fluminense. E essa muda, eu levei as 3 mudas, foi posta na mesa e a pessoa palestrante que escreve sobre o café, ela desconhecia a planta. Né? São coisas assim que inimagináveis. A pessoa que ia fazer a palestra do tema do café, ela não conhecia a planta do café. E hoje a inteligência artificial, o que ela faz com as pessoas? Você põe ali, ela vai produzir do jeito dela, você vai publicar uma coisa que não é sua, não é da sua burrice natural, é uma coisa que você sugeriu na inteligência artificial, e isso vai provocar o quê? Você vai ficar refém da inteligência artificial, porque você vai publicar uma coisa que você não escreveu. Então eu sou imperfeito como todos, eu erro português, às vezes eu vou falar porque eu vivo com pessoas que falam errado. Infelizmente a gente tem esse vício de linguagem, né, que a gente vai acompanhando. Não sou um letrado, né, vamos dizer assim, eu não sou formado em língua portuguesa. Eu aprendi a língua portuguesa como todos, né, através dos livros, através das gramáticas, e nem os escritores, né, os caras que vivem disso, são perfeitos. Por quê? Porque a nossa língua portuguesa, ela admite várias modificações, né? São várias, às vezes você tem uma palavra que ela tem vários significados. Por isso que eu gosto do alemão, porque o alemão, se o cara te xinga em alemão, ele te xingou realmente, você não tem meio termo, né? O idioma inglês é um pouco mais complexo, que às vezes você tem um artigo que ele serve para definir todos, né? E o sexo, às vezes ali o gênero que você vai falar, você só vai identificar nas letrinhas finais, né? Que são as mudanças, as modificações. Isso é um pouco complexo quando você compara o idioma, né? E a gente tendo esse conhecimento melhor para certas coisas, nós vamos buscar uma proposta diferente, vamos buscar um desenvolvimento diferente e não vão ser facilmente enganados por oportunistas. Eu vejo o Brasil como uma nação promissora, uma nação que tem, você falou, né, que aqui a corrupção o Brasil nunca está pobre.
Isso, o Brasil era para estar muito mais rico, desde que você distribua a riqueza produtiva. Não adianta você ficar fazendo assistencialismo e não criar, ensinar a pescar. Ensinar a pescar não é você dar o peixe frito. Ensinar a pescar, você dá a vara e o anzol e a linha para o cara preparar e buscar. A questão do voto. Qual seria o ideal? O ideal seria que o voto fosse livre. Impresso. Livre. E porque o livre, eu não sou contra a urna. Eu acho que a urna deveria de ser igual um caixa de banco. Que você deposita o dinheiro, você tem o recibo. Né? O voto, para mim, deveria ser o seu voto deveria de ser temporário. Você votar, ter o recibo, o cartório eleitoral, para que serve? O cartório eleitoral serve para isso. Não, eu quero tirar meu voto do deputado fulano de tal, eu quero passar para o cicrano. Você da mesma forma que você faz a portabilidade no banco, você faz a portabilidade de candidato, faz o seu voto passa a ser uma coisa com caráter. Enquanto você tiver o direito ao voto, enquanto você estiver votando, você poder votar todos os dias a toda hora. Claro. E aquilo ali ser computado e informado explicitamente, publicamente. Só uma coisa, depois que eu estou terminando, eu só queria dar um adendo aqui muito importante. A minha opinião, ela não vem através da minha opinião. Foram dos próprios políticos que falam. Então, quer dizer, será que o Antônio Palocci, será que o marqueteiro Marcos Valério, será que o Geraldo Alckmin, será que o Ciro Gomes, será que até o todo-poderoso são mentirosos? Ou o cara realmente é um encantador de serpentes? Pô, teu gasto, é isso que eu queria saber. Eu vou deixar para eles, eu não quero saber. Eu estou passando já, fazendo as pessoas raciocinarem. Se o cara que incita marginais, assaltar, como é que um homem desse pode governar um país, gente? Me perdoe, eu estou usando a cabeça. Entendeu? Gente, o programa, eu quero te agradecer muito a TV aqui, mais vezes, senão aqui, por enriquecimento do cultura. Entendeu? Porque a gente, às vezes, não precisa ser um gênio, mas tem que ser inteligente, de saber separar o joio do trigo, porque a gente só vem através disso, de conhecimento, né, que vem por isso que eu admiro o povo também indiano, né, porque sim, é um povo complexo, mas muito competente, porque está sempre procurando estudar e aperfeiçoar, e o povo oriental também. Meu amigo, tô indo, até semana que vem, se assim Deus o permitir. Um abraço.